Shalom, queridos. Hoje é João capítulo 11. O Evangelho de Jesus Cristo é escrito por João no capítulo 11. Neste capítulo, João capítulo 11, Marta e Maria mandarão um recado a Jesus para avisá-lo de que Lázaro estava muito doente. Jesus não partirá de imediato, somente chegará 4 dias após a morte dele, mostrando todo o seu amor e compaixão. Jesus trará Lázaro de volta à vida. Essa impressionante demonstração deixará evidente que Jesus é o escolhido e tem total poder sobre a morte e a vida. Após saberem deste milagre, os fariseus farão um complô para matarem Jesus e Lázaro. Vamos ver o contexto histórico de João capítulo 11. Jesus, no capítulo anterior, acabou de ensinar que ele é o bom pastor e que daria vida por suas ovelhas. Ele também ensinou que o Pai deu poder a ele sobre a morte, ao que alguns acusaram de blasfêmia por proclamar ser o Filho de Deus. Os fariseus já estavam totalmente convencidos de que precisam de se livrar de Jesus, como veremos agora. Agora aqui é João capítulo 11, não é? Agora versículos 1 a 57. Ressurreições raras no Antigo Testamento. Esse milagre registrado somente aqui antecipou a própria ressurreição de Jesus e o revelou como ressurreição e vida. Ressurreições são raras no Antigo Testamento. Elias em 1 Reis 17 a 24, Eliseu, 2 Reis 4, 32 a 37, 2 Reis 13, 21. E nos Evangelhos nós temos a filha de Jairo, Marcos 5, de 22 a 24, o filho da viúva de Naim, Lucas 7, de 11 a 15. A ressurreição de Lázaro foi o evento final que precipitou a decisão dos líderes judeus para prender e julgar Jesus por blasfêmia. Então vamos ver agora o versículo 1 a 4 desse capítulo 11, que fala de Lázaro, amigo de Jesus. A introdução de Lázaro é semelhante a João 5,5. Era um nome comum. O nome de Lázaro significa quem Deus ajuda. Betânia, chamada de aldeia, não é cidade de mesmo nome mencionado em João 1:28 e aludida em João 10, de 40 a 42. Betânia, onde Lázaro vivia, ficava a leste do Monte das Oliveiras, a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Mateus 21, 17, João 26, 6. A aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e a referência à unção de Jesus por Maria antecipa o capítulo 12 e parece pressupor que os leitores conheciam essas mulheres, talvez pelo Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. João 11, de 5 a 6. Jesus não se preocupa.
Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Embora essa demora pareça enigmática, tal fato serviu para revelar a glória de Deus, uma vez que permitiu que Jesus realizasse um milagre ainda mais difícil, porque já tinha 4 dias. João 11, de 7 a 9. Os discípulos se preocupam com Jesus. A maioria das pessoas trabalhava enquanto havia luz do dia. Assim que escurecia, o trabalho cessava. João 11, 10 a 11. Lázaro dormiu. Dorme significa está morto. Quando falou dorme, essa palavra significa está morto, como a permuta em seguida deixa bem claro. Os versículos 12 a 14. O equivalente no Antigo Testamento é dormiu, descansou com seus pais. Ocasionalmente, a morte na qual seremos despertados. Daniel 12, 2. João 11, 12 a 16. Os discípulos não entendem sobre a designação de Tomé como Dídimo. Podemos ver em João, capítulo 1, versículo 38. João 11, 17. 4 dias de sepulcro. Ao confortar Maria e Marta após a morte de Lázaro, Jesus cumpriu uma das obrigações mais essenciais na cultura judaica de seu tempo: chorar com os que choram. Normalmente, o sepultamento era feito logo após a morte. Portanto, Lázaro estava morto havia 4 dias. Então, o sepultamento tem que ser logo. João 11, 18. Distância de Betânia. João 11, 19. Muitos acompanham o enterro. Se os muitos judeus que tinham de consolar a Marta e a Maria eram de Jerusalém, isso indica que a família das irmãs de Lázaro tinha uma posição social considerável. João 11, 20. Marta e Maria. Em casa era a postura habitual para os que choravam pelo falecimento de um ente querido. Jó 2, 3, 8, Ezequiel 8, 14. João 11, 21 a 24. A ressurreição após a morte. A crença de Maria em uma ressurreição no fim dos tempos estava de acordo com a fé dos fariseus. João 23, 8. Com a opinião judaica popular, com o ensino de Jesus. E com o ensino de Jesus. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Sobre eu sou a ressurreição e a vida, podemos ver João 5, 26. João 11, de 26 a 27. Crer tu nisto? A referência de Maria, aquele que havia de vir ao mundo, empregou a expressão messiânica derivada de Salmos 118, versículo 26, João 12, 13. João 11, 28 a 30. Maria chora com Jesus. O mestre era um modo natural para o mestre era um modo natural para uns discípulos se referir a Jesus antes de sua ressurreição. João 4, 31, João 9, 2, João 20, 16. João 11, 31 a 33. Jesus se comove.
Jesus se comove. Jesus comoveu-se em espírito. Essa palavra significa agitar-se. Denota indignar-se. Daniel 11:30. Jesus ficou agitado em face do sofrimento humano e da morte. Conturbou-se significa agitado e comovido. João 11:34-35. Jesus chora por Lázaro. Jesus chorou, ou talvez ainda melhor, rompeu em lágrimas, como o termo é regularmente traduzido em fontes extrabíblicas. João 11:36-39. Tirem a pedra. Embora os judeus usassem especiarias aromáticas nos sepultamentos, isso não impede a decomposição do corpo, como salientou Marta. João 11:40-42. Você verá a glória de Deus. A oração de Jesus tem como antecedente súplica de Elias no Antigo Testamento. 1 Reis 18:37. Comparar João 6:11. João 11:43. Lázaro vem para fora. Jesus ressuscitou a Lázaro sem usar magia, encantamento ou qualquer palavra que se atribuísse poderes mágicos, mas pelo poder de sua palavra, de sua própria palavra. João 11:44-46. Lázaro ressurge. João não registra a reação de Lázaro, nem o que lhe sucedeu após a ressurreição. Em vez disso, ele se volta imediatamente para focar a conspiração contra Jesus. João 11:47. Os fariseus e seus planos. Isso indica simples não fornecer uma data precisa naquele ano, implica que o ofício de sumo sacerdote era alternado a cada ano. Isso indica simplesmente que aconteceu de Caifás servir nessa função no ano em que Jesus foi julgado e crucificado. Na verdade, Caifás foi sumo sacerdote por 18 anos, mais do que qualquer outro do primeiro século. João 11:50-51. O pronunciamento de Caifás. Morra pelo povo, invoca a memória dos mártires macabeus. Conforme o duplo sentido típico usado no Evangelho de João, o procedimento de Caifás antecipou a expiação substitutiva que Jesus estava por suprir. Como sumo sacerdote dos judeus, Caifás profetizou melhor do que pensava, isto é, sem perceber o duplo sentido de sua afirmação. João 11:52. Os filhos de Deus dispersos. Os filhos de Deus que estavam dispersos se refere aos gentios. João 11:53-55. Jesus passa a andar em secreto. Essa é a terceira e última Páscoa mencionada por João. Vê João 2:13. As pessoas subiam mais cedo para Jerusalém, a fim de se purificarem de toda impureza cerimonial que porventura as impedisse de celebrar a Páscoa. Números 9, de 4-14, Números 19, de 11-12. João 11:56-57. Ele virá na festa? Sobre o tempo certo da prisão de Jesus, podemos ver em João 2:4. Sobre o tempo, também podemos ver sobre o tempo, é João 2:4. E sobre o templo, vê João 2:14. Concluímos este capítulo
Com o incidente de Lázaro, Jesus, totalmente dependente do Pai, chama Lázaro para fora da sepultura, demonstrando assim ser filho de Deus, a ressurreição e a vida, e ter poder sobre a morte. É interessante que a razão mais profunda por trás da doença e morte de Lázaro, esta enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Este poder do Filho de Deus, Senhor da vida e da morte, é demonstrado além de qualquer dúvida, tanto que muitos dos judeus creram nele. E os fariseus deram ordem para que ele pudesse ser levado. Mais tarde, ele ainda procuram matar Lázaro, porque a sua ressurreição era uma prova muito poderosa de que Jesus era, de fato, a ressurreição e a vida. É bonito ver que, mesmo nesta apresentação pública e notória do poder de Deus, ele continua a ser o servo obediente e dependente do Pai, e mesmo aquele que está provado ser o Senhor sobre a vida e a morte, é capaz de derramar lágrimas em compaixão de um amigo. Jesus é tudo. Louvado seja Deus. Nós acabamos de fazer os comentários de João, capítulo 11. Agora eu gostaria de dizer para vocês que nós continuamos com as nossas informações para que vocês estejam realmente dando para mim a oportunidade de fazer um discipulado de excelência. Cada vez que vocês vão fazendo as coisas que estão sendo orientadas, nós teremos um discipulado cada vez melhor. Nós temos o primeiro sábado de cada mês que nós apresentamos o que nós estudamos durante o mês. Então, nesse mês, temos 4 estudos, como todos os meses, foi sempre assim, 4 estudos. E no primeiro sábado agora, quando vier o primeiro sábado do próximo mês, nós estaremos no culto da imersão, apresentando esses 4 estudos desse mês, em forma de ministrações de 15 minutos, em forma de peças teatrais, de jograis, isso tudo feito pelos discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. É uma tarde de consagração a Deus, onde nós estaremos ali festivamente glorificando ao Senhor pela sua palavra. E começamos o culto das 14, terminamos às 19. Antes do culto, das 13 até às 14 horas, ao lado do templo, numa sala nobre, nós almoçamos com os discipuladores que fazem aniversário no mês. Cada mês tem discipuladores fazendo aniversário e nós queremos honrá-los, porque essa é a principal missão que Jesus Cristo deixou para nós, e aqueles que estão fazendo devem ser honrados, porque estão em obediência a Deus. Então, louvamos ao Senhor por tudo que vocês já estão entendendo. Temos também a maneira de controlar, de saber o número de discipulados do ministério, que é vocês colocando no YouTube, no comentário do vídeo, colocando o nome do seu discipulador. Somente basta colocar isso, o nome do seu discipulador. Meu discipulador é fulano de tal. Isso aí me ajuda bastante a ter um discipulado do ministério bem organizado. Então, só me resta dizer para vocês que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, e todos os líderes de células e componentes de células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.